paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Cumprimento a todos que estão aqui conosco, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É muito bom nós estarmos aqui nesse dia tão lindo que o nosso Senhor fez, o nosso Senhor preparou para nós. E não há um lugar melhor para estarmos. Não há outra coisa melhor para fazermos do que adorá-lo, do que aprender sobre a palavra dele. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 3. Nós iremos ler a partir do verso 29, versículo 29. João 3, versículo 29 a seguir. Nós sabemos que aqui nesse trechinho nós encontramos um pouquinho daquilo que João Batista ele fala, e ele fala de uma forma muito bela a respeito de Jesus. Então nós vemos o testemunho de João Batista quanto aquilo que ele pensava, aquilo que ele falava acerca do ministério de Jesus. Antes de nós lermos, eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai. Paizinho querido, nós somos gratos a Ti, Jesus. Somos gratos a Ti porque o Senhor preparou esse dia. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos sustentou durante esse tempo e tem nos sustentado. Nós podemos experimentar da Sua graça e do Teu amor, das Suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse privilégio. Obrigada porque em meio a toda circunstância o Seu amor se faz presente e as Suas bênçãos são derramadas no meio do Seu povo. Deus, que essa tarde o nosso coração seja rendido a Ti, que o Senhor possa receber toda a nossa adoração e que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que sejamos confrontados, que possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Verso 29 diz assim: João já estava dizendo aqui sobre aquele que viria, sobre o ministério de Cristo, e ele diz: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. E então ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu acho maravilhoso, eu acho tremendo a forma como João Batista, ele diz a respeito de Cristo. Em suas palavras nós conseguimos ver o zelo, a paixão que ele tinha ao falar de Cristo dentro do seu ministério. E o que mais me encanta, irmãos, é que foi ele quem disse. Então, convém que ele cresça e eu diminua.
Eu acredito que muitos de nós conhecemos um pouquinho a respeito de João Batista. E o que me vem à memória é o seu coração de servo. E o aprendizado que nós temos aqui é o quanto o nosso coração, ele precisa ser ensinável. O quanto o nosso coração precisa ser um coração de servo, porque o servo, ele reconhece quem ele é e ele reconhece o seu Senhor. Então, irmãos, convém que ele cresça e convém que eu diminua. Convém que você diminua. E quando nós olhamos para essas palavras, para essa frase, nós pensamos nas esferas e em todas as áreas das nossas vidas. E sabemos que essa verdade é uma verdade que nos confronta, porque o nosso coração, o pecado, ele quer autonomia. A gente quer estar no controle. A gente quer ter o controle de todas as coisas. Muitas vezes nós trocamos essa frase. A gente quer crescer. E a gente quer que os planos do Senhor, a gente quer que as decisões do Senhor, a gente quer que a verdade do Senhor diminua. Mas a graça do Senhor em cada detalhe em nossas vidas, porque Ele é grande. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é exaltado. O nosso Deus conhece os nossos corações. E então o Espírito dele, o Espírito Santo, ele nos ajuda a entendermos a nossa própria condição, a nossa condição de pecador, a nossa condição daquele que precisa se esvaziar de si mesmo. Então você tem a oportunidade nesse momento de adorá-lo, porque ele é o centro de todas as coisas. Ele é a razão principal de tudo. O nosso Deus é. Então que você possa adorá-lo. Cante essa canção como oração. Que o Senhor possa receber o nosso louvor de gratidão, de dependência e de reconhecimento nessa tarde. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos, de tudo que me afasta de ti. Eu quero me esvaziar de mim, Jesus. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado, de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna?
de desilusões, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado, de tudo que me afasta de ti. Mas essa canção que acabamos de entoar, ela é carregada de verdades que nos confrontam, que nos tira da nossa zona, do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos e afeições. Mas o Espírito Santo, Ele traz aos nossos corações o quanto nós precisamos nos esvaziarmos e nos esvaziarmos e nos esvaziarmos dia após dia, porque nós não somos completos. Nós só somos completos em Cristo. Nele há verdade, nele há suficiência, nele há toda grandeza e toda soberania. E não importa o meu eu, não importa o quanto eu tente me colocar no lugar do Senhor, Deus prevalece sendo o Rei de todas as coisas. Por isso, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, com os nossos corações, reconhecendo a nossa posição de servo,
Assim como encontramos nas suas palavras, aquilo que o Senhor inspirou ao coração de João Batista, quando ele disse que convém que o Senhor cresça e eu diminua. Ó Deus, que diante da Tua presença nós possamos nos diminuirmos. Que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça em todas as áreas das nossas vidas. Porque não há uma área sequer, não há 1 centímetro sequer que o Senhor não deva estar acima. Tu és soberano, Tu és exaltado acima do trono. Toda a majestade, toda a beleza está em Ti. Nós estamos aqui para Te exaltar, para Te adorar, porque Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo. Nós precisamos de Ti, precisamos da Sua obra. E por isso nós conseguimos enxergar que sem Ti nada somos, sem Ti nada temos. E nós queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti.
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Senhor, se nós temos algo tão belo para carregarmos, se nós temos algo tão belo e tão transformador, Jesus, para proclamarmos, é porque o Evangelho diz respeito a Ti. O Evangelho não diz respeito a mim, o Evangelho não diz respeito aos homens, mas unicamente e exclusivamente do Senhor. Por isso nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós nos esvaziamos das nossas vontades egoístas, nós nos esvaziamos, Jesus, do nosso eu, do nosso ego, reconhecendo a sua soberania e a sua grandeza, reconhecendo que a beleza do seu Evangelho está em Ti, reconhecendo que o poder transformador do Teu Evangelho está na Sua palavra e não em títulos, como foi cantado. Não, Jesus, em obras e coisas materiais. Ó Espírito Santo de Deus, que os nossos olhos se voltem para Ti, que os nossos olhos e os nossos corações se voltem à essência da obra da cruz, ao verdadeiro Evangelho, a verdadeira proclamação e verdadeira redenção. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós, mas é sobre a eternidade, é sobre esse reino que já foi manifesto nessa terra em Cristo Jesus. Por isso nós Te louvamos, nós Te exaltamos. Obrigada, Senhor, obrigada por essa oportunidade de louvarmos a Ti, de reconhecermos as Suas maravilhas. Que o Seu nome seja exaltado para todo sempre, em nome de Jesus. O pregador dessa noite, nós vamos orar pelo presbítero Edson. Amém. Deus de graça, Deus de amor e bondade, nós Te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo Seu amor, pela Sua obra. E nós Te pedimos que nesse momento, Deus, o nosso coração esteja inteiramente voltado a Ti, como nos louvores. Ó Senhor, nada aqui é sobre nós, mas tudo é sobre a Sua palavra, sobre a Sua obra e sobre o Seu reino. Nós sabemos que a Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e é dela que nós precisamos. Ela renova e ela é o alimento para a nossa alma. Que possamos ser confrontados, que possamos ser abençoados e agraciados pelas verdades que nelas contém. Obrigada, Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida do presbítero Edson. Que ele seja, Senhor, um instrumento em Suas mãos para proclamar sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Tarde abençoada, a qual o Senhor nosso Deus concede a todos nós. Eu quero ler junto com os irmãos em Gênesis,
capítulo 2, versículos de 15 a 17. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, e diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o capítulo 3, do versículo 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Até aqui, os irmãos podem assentar-se. Nós estaremos ouvindo um testemunho, o irmão Vitor estará testemunhando. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor a todos que estão aí do outro lado também. Queria contar um testemunho, aquilo que Deus vem realizando na minha vida. Eu acho que se tivesse um tema para o meu testemunho, acho que seria o cuidado de Deus. Foi assim, há uns meses atrás, meu contrato acabou na 3M como aprendiz, e havia uma grande expectativa de eu ficar lá, né? Mas por conta do que tudo aconteceu, eles cortaram bastante coisas lá e não deu certo. Mas assim, o meu coração sempre estava em Deus. E o tempo foi passando, fui continuando mandando currículo, crendo que Deus estava no controle. E com a graça de Deus, Deus me chamou em um lugar. Os irmãos sabem disso. Porém, o tempo passou também. E o lugar onde eu estava era um contrato de tempo indeterminado. O contrato de tempo indeterminado é assim: você trabalha e você recebe. Então, se eu fosse trabalhar uma semana, eu receberia por uma semana. Eu poderia não trabalhar outra semana. Eu poderia não trabalhar, por exemplo, 2 semanas. É assim. E eu estava satisfeito e ao mesmo tempo não, né? Porque eu pensei, poxa, né? Eu queria algo, né? Fixo, né? Receber algo fixo. Mas Deus sabia do meu coração e eu sabia que Deus, Ele estava no controle de tudo. Então, assim, eu sentei com os meus pais, nós conversamos e achamos melhor eu sair daquele emprego. Não estou dizendo aqui, quando o emprego não for bom para você, você saia, não. Mas, assim, foi algo muito conversado entre eu e os meus pais. E eu saí desse emprego. E ficou só entre eu e minha família, eu e Deus, porque uma semana depois, eu tinha 2 entrevistas para fazer. E uma delas era
realmente o que eu estava precisando. Era um emprego, na verdade as duas, mas uma era um emprego fixo, onde o horário batia com o meu horário de estudo, onde eu atuaria na minha formação como técnico, né, e como talvez um possível eletricista, etc., mas no que eu estou me formando. E amém, eu fui, fiz a entrevista, algo muito bom, e acho que sábado eu estava dormindo e recebi a ligação que, para a glória de Deus, eu fui aprovado nesse serviço. Começo nessa segunda e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Deus liberou uma palavra, o irmão Lineu sabe disso, e essa palavra tem se cumprido a cada dia mais na minha vida, e eu sou grato a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado. Então eu só glorifico a Deus e testemunho essa bênção que Ele me deu. Amém? Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus maravilhoso que zela dos seus filhos, de cada um de nós. Em plena pandemia, Deus preparando e abrindo portas de emprego para os seus filhos. O nosso Deus é um Deus presente que atua e trabalha poderosamente em favor dos seus. Irmãos, a nossa meditação nesta tarde, nós estamos vivendo nesta época atual de alguns meses para cá, uma época diferente, a qual muitos não viveram. Até mesmo as pessoas de idade que se conversam nunca viram tal coisa, o que está acontecendo nos dias de hoje. Esta pandemia, esse vírus, ele parou o mundo inteiro. O mundo inteiro está à mercê desse vírus. Só que, irmãos, esse vírus não é coisa nova. A palavra que nós lemos aqui fala a respeito também de um vírus que infectou o primeiro casal, a qual Deus o havia colocado ali no jardim do Éden, um lugar maravilhoso, glorioso, onde o homem, ele gozava de favores maravilhosos da parte de Deus, onde o homem tinha o privilégio de receber o Criador, aquele que o havia feito, podia conversar, podia caminhar junto com o Senhor. E na leitura que nós fizemos, havia uma ordenança. Deus havia ordenado e permitido que o homem eles se alimentassem daqueles frutos das árvores e de tudo que ali tinha. Havia apenas uma restrição. Deus havia restrito uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não deveriam comer daquela árvore. E a leitura que nós fizemos mostra o vírus entrando na vida deste primeiro casal. Este vírus chamado pecado, desobediência, que infectou aquele casal que ali estava naquele jardim. E o efeito desse vírus também, Deus disse que seria a morte. No dia que eles desobedecessem e tocassem e comessem daquele fruto, a morte viria sobre a vida deles. E foi exatamente isto que aconteceu. Aquele homem que gozava de privilégios maravilhosos ali junto com Deus no jardim, eles foram lançados fora. O vírus do pecado lança fora. E foi isto que aconteceu com o homem que estava ali no jardim. Eles foram infectados pelo vírus chamado pecado, desobediência. Saíram da presença de Deus e
ficaram numa situação difícil. Então, irmãos, a primeira pandemia começou bem cedo. Começou no Jardim do Éden, com o primeiro casal, Adão e Eva. E esse vírus chamado pecado passou de pai para filho. Era um vírus contagioso, que todos que nasciam já estavam infectados com este vírus chamado pecado. E o que poderia fazer o homem naquela situação? Haviam perdido o direito de estar naquele lugar privilegiado, dentro do jardim, de viver, de morar ali. Ali eles estavam num lugar beneficiado. Quando eles foram lançados para fora, eles já tinham que trabalhar, eles tinham que plantar, e já viria junto com a plantação as pragas, os espinhos, as dificuldades vieram. O que poderia fazer este homem? Qual era a solução para a vida deste homem que estava agora infectado com o pecado? E saiba de uma coisa, meu irmão, o pecado é pior do que o coronavírus. O pecado é pior do que a Covid. A Covid, ele pode lançar a pessoa até sepultura e ali fica. Mas o pecado já é terrível, ele mata o homem e lança o homem no inferno. Este homem estava agora desprotegido. Não havia mais uma cobertura sobre a vida deste homem que Deus havia criado com as suas próprias mãos. E a situação era terrível. E como Deus havia falado que o dia que eles comessem, certamente morreriam. Esse casal que foram lançados fora do jardim, eles geraram filhos. E a morte chega bem cedo. Caim acaba matando ao seu irmão Abel. E a terra recebe aquele sangue, o sangue de Abel, e também recebe novamente o homem que foi feito do pó da terra. Tudo isto foi o vírus chamado pecado, que estava infectando as pessoas daquela época. Bem cedo, esse vírus entrou em ação. E o vírus chamado pecado falou mais alto na vida de Caim. E esse feriu e matou Abel, seu irmão. O primeiro homicídio, morte. Que coisa terrível. A ação do pecado. Esse vírus, a qual o homem por si não consegue livrar-se dele. Precisava de um remédio, precisava de uma vacina, precisava de uma ação poderosa de Deus para mudar esta situação. O vírus chamado pecado é letal, ele mata e lança no inferno. Morrer sem salvação, morrer no pecado é terrível. E era exatamente o que estava ocorrendo naquela época e é o que ocorre nos nossos dias atuais. Hoje nós temos este coronavírus, a qual nós temos que fazer a nossa parte, tomarmos o cuidado, estarmos prevenidos para não sermos contaminados, mas também, irmãos, é um alerta, porque o pecado, o vírus do pecado, ele está agindo nesta humanidade. O vírus do pecado está agindo, está assolando muitas vidas. E nós, como filhos de Deus, nós temos que estar na presença do nosso Deus. Quando chegamos, irmãos, agora no capítulo 6 de Gênesis, vemos a grande pandemia,
versículo 5 do capítulo 6 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. No capítulo 6, irmãos, nós podemos ver o pico da pandemia chamado pecado, a qual Deus entra em ação e toma a vida de um homem, a qual ele encontrou naquela época, chamada Noé. E Deus levanta este homem com um propósito, com uma finalidade, com uma grande obra de construir uma arca, uma grande embarcação. E Deus mesmo passou para Noé as dimensões daquela embarcação, passou o tamanho, passou os andares, os cômodos, enfim, Deus passou o projeto para que Noé trabalhasse. E foram por muitos e muitos anos Noé e os seus filhos e a sua família trabalhando naquela grande embarcação. Era o pico da pandemia e Deus entraria em ação. O vírus do pecado, irmãos, é terrível. E foi aí que Deus levanta Noé para uma grande missão através da arca, veículo de salvação. 8 pessoas foram salvas, toda a humanidade daquela época pereceram. Era o pecado, era a pandemia do pecado que aborreceu a Deus naquela época, e Deus entra em ação, a qual todos no passado pereceram. No capítulo 19 de Gênesis, 2 cidades são destruídas, Sodoma e Gomorra, por causa da pandemia chamada pecado. Gênesis capítulo 19, versículo 20, nos diz: E disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Novamente, o pecado. Essa pandemia que, como falamos, foi passando de pai para filho, de geração em geração, estava fazendo um arraso e destruindo naquela época. De Sodoma, só Ló e suas filhas se salvaram. Nem mesmo a esposa de Ló conseguiu se salvar da destruição daquelas cidades por causa do pecado. Essa pandemia chamada pecado estava matando e destruindo multidões. Precisava de algo para reverter esta situação, para fazer com que o homem novamente tivesse uma oportunidade de voltar para Deus e de estar imune desse vírus chamado pecado. Em Gênesis 3:15 encontramos a referência do remédio. O homem são, tornaria o homem curado. Fala a respeito do descendente da mulher. Deus também, com a queda do homem, já estava preparando o caminho, preparando o meio para que o homem fosse resgatado, para que o homem saísse desta situação, para que o homem tivesse novamente a oportunidade de decisão na sua vida. Pois o pecado, irmãos, tira a oportunidade de decisão do homem na sua vida. O homem sem salvação, ele está perdido. Sozinho ele não consegue. Mas Deus já estava falando a respeito de um descendente da mulher, que entraria em ação
e resgataria o homem perdido, resgataria a humanidade que estava enterrada e perdida no pecado. Durante o período da história, homens de Deus falaram desse remédio que haveria de vir. Homens de Deus falaram a respeito deste remédio que haveria de vir. Moisés, varão de Deus, homem que gozava de intimidade com Deus, a qual Deus, certa feita, falou quando o povo questionou a autoridade de Moisés. E Deus imediatamente respondeu dizendo: olha, se houver profeta entre vocês, certamente eu falarei com ele através de sonhos, através de visões. Mas não é assim como meu servo Moisés, a qual eu falo cara a cara, boca a boca. Moisés foi um homem que gozava de íntima comunhão com Deus, que tinha achego com Deus, e podia ouvir a voz de Deus falando com ele constantemente. Foi o próprio Moisés que o povo perto da sua morte, dizendo: olha, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então são referências, irmãos, que os profetas estavam transmitindo, estavam passando a respeito deste remédio. Falando a respeito deste remédio, desta vacina, que estaria trazendo novamente cura para o homem que estava infectado e condenado à morte. Isaías, no capítulo 53, fala como o remédio, a cura para a humanidade infectada pelo pecado, como ele apresentaria. Isaías já vai deixando mais claro, fala a respeito do sofrimento do Messias, fala a respeito daquilo que ele passaria para realizar esta grande obra. Quando vamos nos aproximando mais e mais, irmãos, mais claro vai ficando a respeito daquele que viria, daquele que seria o remédio para esta pandemia chamada pecado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, já fala o nome do remédio para a cura da humanidade. Olha, já vai ficando mais claro. No Evangelho, então, de Mateus 1, 21, já fala o nome deste remédio. Versículo 21 diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O remédio já estava chegando. A solução para a humanidade perdida, condenada, sentenciada à morte, já estava chegando, já estava se aproximando. E o nome deste remédio é Jesus. João Batista, ele gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quanto mais vai se avançando os dias, os meses, mais vai sendo revelado este remédio, a solução para toda esta humanidade que estava perdida, sentenciada à morte. A cura para o vírus chamado pecado estava chegando para os homens. Em Lucas, capítulo 22, 44, a palavra fala a respeito da vacina, do antídoto contra o pecado. O versículo 44 diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Nós fomos, irmãos, remidos
pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue precioso, ali naquela hora de agonia, já começou a escorrer, já começou a regar a terra. Era, irmãos, a vacina, era o remédio para a cura do homem que estava defeituoso, que estava em situação terrível, em situação de morte, em perca. Mas Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Já, irmãos, em Mateus capítulo 26, na última Páscoa, Jesus, ele apresenta o pão como sendo o seu corpo, o corpo que seria moído, que seria ferido por amor à humanidade. Ele se entregaria, ele se doaria. E ele apresenta o pão como o seu corpo, que foi moído por amor a cada um de nós. Quando ele toma em suas mãos o cálice e apresenta o vinho como sendo o seu sangue, o sangue derramado para resgate de muitos. E tudo, irmãos, foi clareando, tudo foi sendo esclarecido. E tudo foi pago na cruz com o brado de vitória. Está consumado. Que coisa tremenda, irmãos, coisa maravilhosa. E eu quero dar uma notícia para você. O remédio chamado Jesus, ele não tem prazo de validade. Ele serviu para os homens do passado e também é o remédio para a humanidade nos dias de hoje. Esse remédio chamado Jesus, ele não tem prazo de validade, ele não envelhece. E outro, dão-se aí afora muitos nomes para os remédios. Como daqui a alguns tempos teremos o remédio para a Covid, e cada país dará o seu nome para o remédio, mas o remédio para o vírus chamado pecado é Jesus. Ele é único, é universal, serve para todas as nações, para todos os povos, todas as línguas. O remédio para o pecado é Jesus. O remédio para o homem perdido é Jesus, e é somente Ele, não existe outro. Não existe um genérico, não existe um similar. Jesus, ele é único. E quando o Senhor ele dá aquele brado que está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje podemos adorar a Deus e podemos nos apresentar a Ele. Este remédio chamado Jesus, irmãos, ele serve para todas as gerações. Nós estamos hoje aqui, esta geração vai passar e Jesus continuará sendo o remédio para a geração vindoura. Até o dia em que Ele vier buscar a sua igreja. Nós louvamos a Deus porque Ele entregou-se, Ele realizou esta obra por amor a cada um de nós. Ele se entregou, Ele se doou e resgatou o homem que estava perdido. Nós podemos ver a palavra de Deus falando que nós não fomos comprados, irmãos, com ouro ou prata ou com coisas corruptíveis desta vida, mas fomos comprados, irmãos, com o precioso sangue de Cristo, do Cordeiro Santo, puro, imaculado. Foi desta forma que nós fomos resgatados. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e em breve Ele vem buscar os salvos. Para nós, irmãos, que recebemos o Senhor Jesus, e fomos perdoados, esse vírus chamado pecado,
ele não deixou de existir na nossa vida. O velho homem, ele habita ainda em nós, ele está morto, mas se nós darmos lado, darmos lugar, o velho homem, ele quer se levantar. Por isso, nós precisamos, irmãos, constantemente estarmos cheios, fortalecidos. Por isso, irmãos, que nós temos os cultos, e esses cultos, eles servem para que cada um de nós possamos ter comunhão com o nosso Deus, possamos adorar o nosso Deus e possamos receber o que Ele tem para nossas vidas, para que a nossa vida espiritual ela esteja alimentada, para estarmos, irmãos, fortes espiritualmente, pois muitas vezes o velho homem, ele quer ressuscitar, ele quer se levantar, ele quer se colocar em pé. E uma coisa pequena, irmãos, ela pode se tornar grande. A Bíblia nos fala a respeito, irmãos, de uma raizinha chamada raiz de amargura. E muitas vezes essa raiz, ela quer brotar. E se ela brotar, irmãos, ela vai produzir. E uma pequena raiz, irmãos, ela pode tornar uma grande árvore, a qual vai produzir frutos. E esses frutos serão danosos. Por isso, nós, como servos de Deus, nós já recebemos o remédio chamado Jesus, mas o pecado, irmãos, ele nos rodeia. Nós somos, irmãos, tentados a todo momento a ceder, assim como a serpente enganou Eva, enganou o primeiro casal que estava ali no jardim. O diabo continua sendo o diabo e ele continua procurando derrubar vidas. Por isso nós temos que estar na presença do nosso Deus para estarmos firmes, fortalecidos na presença do Senhor, nosso Deus. Fique com esta palavra. Jesus é o remédio para o homem pecador. É somente Ele e não há outro. Não há outro meio, não há outro modo pela qual, irmãos, nós devemos ser salvos. É somente por Jesus e por Ele, aleluia, é que nós estamos aqui nesta tarde. Amanhã, com a bênção do nosso Deus, novamente às 4h, nós estaremos, irmãos, louvando e adorando ao nosso Deus. Eu quero estar fazendo esta oração juntamente com os irmãos. Curve a sua cabeça. Juntos nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, que tem nos abençoado e que tem nos livrado e que tem nos protegido e que tem nos garantido, irmãos, a vitória para nossas vidas. Pai santo, Pai querido, nesta tarde, ó Deus, onde os teus filhos estão aqui, ó Pai, venha, meu Deus da glória, Senhor, abençoar, ó Deus, cada lar, cada família, cada um dos teus servos, ó Deus. Que as tuas bênçãos maravilhosas estejam, ó Deus da glória, sobre cada coração, sobre cada vida, meu Pai. Nós agradecemos a Ti, ó Pai Celestial, aleluia, por todas as obras tremendas e maravilhosas que o Senhor realizou em nosso favor, em nosso benefício. Nós agradecemos, ó Deus, pelo grande amor, aleluia, que enviou o seu Filho amado para realizar esta grande obra em favor a cada um de nós. Ai de nós, ó Deus, se o Senhor tivesse nos deixado, se o Senhor tivesse nos esquecido. Ó Deus maravilhoso e santo, nós te louvamos, aleluia, pois o teu amor é glorioso, a tua misericórdia, Senhor, ela tem se renovado dia após dia sobre a nossa vida, e por isso, ó Deus da glória, nós estamos aqui. Pai amado e santo, abençoe esse lar, esta família. Ó Pai amado e santo, que as tuas bênçãos, ó Deus, esteja sobre a vida de cada
cada um, ó Deus maravilhoso e santo, que as enfermidades espirituais, ó Deus, elas venham ser repreendidas, ó Deus amado, elas venham sair, ó Pai amado, e o Senhor venha realizar, ó Deus, uma grande obra em vidas e em corações, ó Deus maravilhoso e santo, que muitas pessoas, ó Deus, aleluia, venham, ó Pai querido e santo, a aceitar, receber este remédio maravilhoso, a qual não é pago, mas é gratuito, é de graça, Pai querido e santo, que muitas vidas venham, ó Deus da glória, receber Jesus Cristo, aleluia, como Senhor e Salvador. Pai querido e santo, nós te louvamos e agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso favor, em nosso benefício. Obrigado, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu lar e a sua família. E nós estaremos encerrando esse culto desta tarde com este louvor. Fique na presença de Deus e que Deus o abençoe de uma forma gloriosa, de uma forma tremenda. Temos aqui, irmãos, também um pedido de oração que eu vi aqui agora. A Suelen, ela pede para orar pela viagem do Daniel com o pai. Orar por Paulo, pai do irmão Daniel. A irmã Luciana, orar por Gabriele, prima do Felipe. Ela pede um milagre nesta vida. Orar também por Pedro, primo do irmão Thomas. A família Rodrigues, tios da Luciana. Restauração familiar. Deus é poderoso para visitar, para trabalhar e operar nestas vidas. Querido Deus, nós colocamos diante de Ti neste momento, meu Senhor, esses nomes, esses pedidos de oração, Senhor. Ó Deus maravilhoso e santo, é somente o Senhor é quem pode abençoar, é somente o Senhor é quem pode visitar e realizar, ó Deus, uma obra poderosa. Ó Deus maravilhoso e santo, o Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe. Ó Deus amado e santo, é somente o Senhor é quem pode abençoar, ó Deus da glória, a viagem do Daniel e do seu pai. É somente o Senhor é quem pode abençoar, aleluia, ó Pai querido e santo, Paulo, Senhor, visitando a vida ó Pai, trabalhando, operando e realizando uma grande obra. Meu Deus maravilhoso e santo, visita, meu Deus da glória, a Gabriele, Senhor. Ó Deus amado e santo, visita, meu Deus, o Felipe. Faz um milagre, Senhor. Deus maravilhoso e santo, tudo está nas tuas mãos, ó Deus, e todas as coisas são possíveis ao Senhor, que opera e que realiza grande obra. Pai amado e santo, visita também o Pedro, Senhor. Meu Deus da glória, o primo do irmão Thomas. Faz, ó Deus, uma obra nesta vida, neste coração. Pai maravilhoso e santo, o Senhor é poderoso para operar e realizar, ó Deus da glória, a grande obra. Pai amado e santo, a restauração familiar é o Senhor, ó Pai querido e santo, que realiza. Ó Deus, nós apresentamos essas vidas, que o Senhor venha fazer, ó Deus, uma obra, meu Deus da glória, restaurando, Senhor Deus da glória, esta família. Pai, as tuas mãos estão estendidas para abençoar e para garantir, ó Deus da glória, a vitória para estas pessoas. Pai amado e santo, no nome de Jesus é o que nós te agradecemos, ó Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Louve ao Senhor nesse momento com este hino. Meus direitos dou,
orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Tudo